nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Deus amado, nós queremos agradecer o Senhor por tudo que já aconteceu nesse momento de adoração. Queremos, ó Deus, agradecer o Senhor pelo privilégio que nós temos de adorá-lo e de estarmos na Tua presença, separarmos um tempo da nossa vida nesse primeiro dia da semana para estarmos na Tua presença. E o maior privilégio, ó Deus, é podermos ouvi-lo através da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra e que essa palavra venha com poder aos nossos corações. E que as realidades que estão no Teu coração para serem trabalhadas na vida de cada um de nós nessa noite, que assim seja. Que as nossas vidas sejam impactadas pelo que o Senhor quer falar com cada um. Estenda, ó Deus, com graça, o agir poderoso do Teu Espírito Santo, ao tornar essa palavra em rema em nossos corações. Te pedimos isto, porque só pode vir do Senhor a compreensão desta palavra. E nós submetemos, ó Deus, à cruz de Cristo, nossa mente, capacidade pensante de cada um de nós, e o inclinar do nosso coração. Que o Senhor trabalhe poderosamente e nos mantenha ligados àquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de fé. Eu tenho sempre falado que somos caminhantes de fé. E às vezes é apenas de uma fé teórica, mas muito longe de uma fé prática. Mas nós não fomos chamados para apenas assentirmos com a mente as realidades da palavra de Deus. Nós somos chamados para historificar essa realidade de fé no nosso dia a dia. E às vezes nós somos produto do meio. E a mídia, com todo o seu poder de persuasão, tem tirado-nos o privilégio de usufruirmos dessa realidade tão maravilhosa de Deus na vida. Estou fazendo isso, irmãos, porque eu entendo que a realidade nossa de vida e de expectativa, ela não pode ser firmada em nada a não ser na fé. Eu tenho, como pastor, acompanhado pessoas que têm perdido alguns dos fundamentos da sua vida. E não tem sido fácil para essas pessoas. Pessoas que estão deprimidas, porque o seu sonho de consumo está ficando cada vez mais distante. Pessoas que tinham na profissão, no casamento, no carro, e aí você pode buscar todas as gamas de alicerce da vida, estão perdendo isso e entram em parafuso. Ente queridos, o que vai ser da minha vida agora? E você imagina o quanto que as pessoas entram em desespero, em parafuso existencial, porque alguém que ele amava ou que estava dando a ele um suporte de vida foi embora. Então,
A proposta hoje dessa conversa minha com os irmãos é de uma vida de fé, que vale a pena, ela alivia, você dorme melhor, você vive melhor, sai dos teus ombros pesos que nós não deveríamos carregar, nem nada, se você vive com tranquilidade, você acaba esquecendo de algumas coisas que você não precisa carregá-las, porque o Senhor já está cuidando delas, e isso alivia a vida. Você aguarda somente aquele dia de encontrar com Ele, e que cada dia é um momento de desfrute daquilo que Deus já está fazendo, daquilo que Deus tem confirmado no meu e no seu coração. Primeira realidade que a gente precisa entender, para entendermos o texto, ou seja, os textos que vamos pensar sobre eles, é que Jesus Cristo é superior a qualquer um do Antigo Testamento, a qualquer coisa do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o cumprimento de todos os rituais, de todos os símbolos, de todas as profecias, de todas as realidades apontadas por Deus no Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é a expressão, como na linguagem de Paulo, exata, suprema, de todas as realidades propostas por Deus para a raça humana. Então precisamos começar assim. Porque o texto que eu vou ler, embora esteja no Novo Testamento, é um texto referente a outro texto no Antigo Testamento. Eu quero convidá-los para abrir as suas Bíblias, mantenham aí, porque nós vamos pensar sobre esta porção das Sagradas Escrituras. Hebreus 10. E logo nós vamos passar para Hebreus 11, porque Hebreus 10, essa última parte aí, é a introdução que o escritor de Hebreus faz com muita maestria, lógico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para introduzir-nos ao rol da fama de Deus. Então, a galeria, o quadro de honra dos filhos de Deus. Verso 37, 38 e 39 do capítulo 10. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os irmãos sabem, está aí logo que você viu aqui, tem uma letrinha aqui, você vai no seu rodapé, e você vai ver que esse texto é um texto que está apontando para Abacuque, capítulo 2, verso 3 e 4. Quando Abacuque diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. E isto, Paulo trabalha isto de uma maneira mais, assim, para que as pessoas entendam esse conceito em Romanos, em Gálatas. Romanos 1,17, ele disse, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá por fé. Em Gálatas ele diz, Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Fé em quem? Ou fé em quê? Quando eu converso aí fora sobre fé, eu tenho várias definições de fé, até porque há uma fé pregada, definida pelos evangelistas da televisão, da mídia, que está muito longe da fé que a palavra de Deus apregoa e firma. E alguns dizem assim que a fé é um pulo no escuro. Você vai pular para ver se dá certo. Essa não é a fé bíblica. Essa não é a fé que está sendo marcada nos textos que nós lemos e em toda a palavra de Deus. Mas logo começa a galeria aqui, esse quadro de honra dos santos do Antigo Testamento, que viveram pela fé. O capítulo 11 de Hebreus é a transição do princípio para a prática da fé. Os homenageados, os que têm o seu lugar nesse quadro de honra, não são reconhecidos por suas grandes obras, mas pela sua grande fé. No rol da fama de Deus, ele não é preenchido com superestrelas do púlpito, da música, que lotam estádios, que ganham disco de platina, de ouro, pregadores da televisão. Esse rol da fama de Deus é preenchido com aqueles que, pela fé, realizaram o seu dever, desempenharam o seu papel no projeto do reino de uma maneira fantástica, em que o mundo pôde ver através deles o retrato exato daqueles caminhantes de fé que usufrui de Deus, o potencial que Deus tem oferecido a todos os seus seguidores. E por isso, eles recebem a bênção do Senhor. E uma palavra fantástica que eles recebem, que oxalá eu e vocês recebêssemos, é que eles foram embora, porque esse mundo não era digno de tê-los como seus habitantes. Irmãos, tem hora que eu fico pensando e confabulando comigo e com Deus, de que seria possível a minha e a sua geração ter alguns de nós que o momento da sua partida não seja um momento de uma doença grave, ou da própria velhice, mas seja um momento de que a alma de Deus, o interior profundo do nosso Criador, sentisse prazer em ter-nos com Ele, porque o mundo no qual nós estamos não é digno mais como seus habitantes. E eu fico pensando, irmãos, e aí como pastor, eu olho para a igreja que eu pastoreio, eu olho para as pessoas que eu pastoreio, e eu consigo levá-las até um certo ponto, acompanhá-las, sendo ao seu igual. Eu não consigo passar de um teto, e eu olho para a palavra e considero, analiso esse teto e acho que esse teto é medíocre, que ainda não está acima dos fariseus, acima dos gentios, acima da média.
que a minha caminhada parece com a caminhada de todo mundo. Que não há diferenciação na minha postura, na minha atitude, na minha reação diante do mundo, no meu testemunho, como caminhante de fé, como crentes, irmãos do Novo Testamento. A nossa vida é para ser vivida da mesma forma, superior. Demonstrando com profundidade aquilo que Deus quer para mim e para você, como caminhantes de fé. Nós deveríamos, irmãos, viver pela fé. Mas não é isto, infelizmente, o correspondente real da minha e da sua vida. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está aí no contexto. Hebreus 11, 6. Então, essa primícia, essa realidade de Deus, ela é muito maior do que essa fé vendida, essa coisa trabalhada, essa coisa que é esculpida por homens. É algo muito maior. Não é um pulo no escuro, mas é uma certeza absoluta. E eu quero diferenciar isso, irmãos. Toda pessoa tem fé em algo. Um humanista tem fé em si mesmo e na humanidade, no humano. Um materialista tem fé em suas posses. Cada um deposita a sua fé em alguma coisa. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo em qualquer via, que não seja via dupla, a 80 km por hora ou 100 km por hora, você vai cruzar com um carro que está vindo de lá contra você e você acredita que esse carro vai ficar do outro lado e não vai vir em cima de você. Isso é fé. Eu acredito que nenhum homem, nenhum motorista em sã consciência vai passar para a pista que eu estou vindo, a não ser por um incidente, por um descuido, alguma coisa assim. Mas enquanto eu estou dirigindo, eu creio que o motorista vai se manter na pista dele para não bater de frente comigo. Mas a fé, ela é tão válida quanto o objeto que você deposita a sua fé. Embora eu creia que o motorista vai ficar lá, do outro lado, ele pode não ficar. Não é confiável. Por exemplo, todas as vezes, depois que eu dirigi um caminhão, eu tenho o conceito de que qualquer caminhão na pista é um perigo iminente. Mesmo que seja o irmão Sebastião, com mais de 30 anos de experiência de estrada, eu quero ficar bem longe daquele caminhão dele. Porque é uma arma mortal um caminhão na estrada. Ele não tem como parar de uma vez. Se alguma coisa acontecer, você está mortinho. Então, a minha fé, ela vale tanto quanto o objeto que eu deposito a minha fé. Enquanto cristãos, eu e vocês, falamos sobre fé, acreditamos e confiamos na palavra de Deus,
A fé passa a ser, irmãos, os meus olhos, meus ouvidos, da minha alma, para perceber, ver e ouvir a palavra de Deus acerca do que Ele quer com a minha caminhada. Assim como o meu e o seu ouvido físico nos permitem captar som, ouvir as pessoas, ver as pessoas, a fé é o que nos permite, o que nos capacita a pegar as promessas de Deus, a ver as promessas de Deus, a ouvir a palavra de poder de Deus, que é a palavra escrita e revelada. A fé, ela é os meus olhos e os meus ouvidos. Mas também a fé é as minhas mãos que vai pegar as promessas de Deus e trazer para a minha realidade histórica. Se quisermos aprofundar um pouquinho mais, eu iria dizer, a fé são as mãos da minha alma que apropriam-se das realidades que Deus está contando-me. Deus me diz, eu digo, Senhor, em plena confiança, a minha alma apega-se a isto. Essa é a minha fé. Um exercício prático da minha realidade de uma concepção racional. Eu estava, irmãos, e às vezes nós fazemos isto. Fazemos isso até em tom de brincadeira. E principalmente quando nós estamos assim descontraídos. Seminário, rimos até de algumas coisas lá, né, Fernando? E a gente encontra uns com os outros, lá no nosso encontro em Poços de Caldas, rimos à vontade, conversávamos, tiramos um sarro no pastor Alexandre, com relação ao pânico que ele teve da altura, não é? Eu só ri com os irmãos, eu não estava presente, eu gostaria de ter estado presente. Porque se você não está presente, contar é um negócio que não fica muito assim. Mas eu estava participando de uma dessas rodas, falando das fobias familiares. Da esposa, dos filhos. A gente deixa as nossas fobias por último, né? A gente fala da esposa, a esposa fala do esposo, aquela coisa toda. E uma pessoa lá falando eu falei também das fobias da Simone, e eu acho que eu não falei das minhas, mas da Simone, da Lívia, da Letícia, eu falei todas as fobias. E esse irmão, ele disse assim, sabe qual foi a maior decepção da minha vida? Eu vou contar para vocês qual foi. Ele diz, olha, eu paguei um dinheirão para ir num desses parques temáticos aí fora do Brasil. Ele chegou lá, é um que tem uma montanha russa fantástica. Ele chegou lá e falou, pronto, é hoje que eu vou entrar nesse negócio. Aí ele tentou convencer a esposa, tentou convencer todo mundo lá, e ninguém da família quis ir com ele. Ele dizia assim, gente, dá uma olhada aí, de minuto em minuto esse negócio para, e vê como eles desce rindo, desce ufa, dizendo que foi legal, que foi fantástico, é seguro esse negócio, vão comigo. E ninguém quis ir. Os crentes, para os quais a carta de Hebreus foi escrita, estavam fazendo exatamente isso. Estavam fazendo exatamente isso. Tinham ouvido e visto, mas temiam abandonar a sua antiga vida do judaísmo para o que eles viam como ser um andar arriscado com Jesus. E por isso que eles não queriam correr o risco de entrar na montanha russa fantástica
a vida nossa com Deus. A vida nossa com Deus é essa questão de você ir e sentir todo o frio na barriga, sentir todo aquele medo de encarar, aquele medo de enfrentar, mas você vence cada momento e acrescenta, como diz o apóstolo, cada vez que a minha fé é provada, eu me agiganto. Cada vez que eu experimento que Deus é fiel, eu me agiganto. E os crentes, irmãos, os destinatários da carta aos Hebreus, estavam desistindo. Embora nós estamos vendo que é uma boa experiência, mas nós não vamos entrar nesse negócio. Embora falar é a coisa mais bonita, mas entrar lá, olha, é lindo essa montanha russa, de fato, olha como eles descem. Mas eu não vou para lá de jeito nenhum. A minha vidinha, confiado no meu diploma, confiado no meu emprego, confiado na minha capacidade, na minha conta bancária, é muito melhor do que arriscar com Jesus. É um risco muito alto, eu não quero assumir isso. Era isso que estava acontecendo com os hebreus, aos quais essa carta foi destinada. Algumas pessoas hoje, frequentadores de igreja, têm a crença de cabeça em Jesus, mas se recusam a confiar nele com o resto de si mesmos. Assentem, porque Jesus é uma pessoa histórica. É provável, historicamente, Jesus Cristo. Então não é muito difícil compreender e até sentir algumas realidades acerca de Jesus. Mas a fé é muito mais do que saber acerca das promessas de Deus. Fé é responder positivamente ao que ele tem dito. Fé é responder positivamente ao que ele tem dito. E o livro, irmãos, de Hebreus, faz a grande declaração de que a última palavra de Deus ao ser humano é Jesus Cristo. Esta é a última revelação de Deus ao homem, Jesus Cristo. Outrora falou sim, mas hoje ele nos fala por Jesus Cristo. Então, irmãos, qual é a dimensão da fé? Qual é a dimensão da fé? Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós recebemos duas dimensões da fé nesse versículo. A fé para enfrentar o futuro e a fé para viver no presente. Fé para olhar para frente e fé para caminhar aqui e agora. O que é interessante, irmãos, que a fé, ela é a certeza. E essa palavra certeza, no grego, ela traz um punhado de definições. E se nós pegarmos todas essas definições, nós vamos entender a dimensão que o escritor queria dar a essa definição que ele dá no primeiro versículo. Nós poderíamos dizer assim que a fé é a substância que é colocado por baixo, sob aquilo que nós vamos nos descansar. Significa uma fundação, uma garantia forte
de que eu posso pisar ali. E essas definições dizem-nos que a nossa fé no futuro é baseada no que Deus prometeu. Isso aqui. Isso aqui. Agora pense, irmãos. Nossa fé nos permite debruçarmos-nos diante de Deus e dizer para Ele assim: Senhor, a Tua palavra nos promete isso. A Tua palavra nos fala sobre isto. Irmãos, há muitas promessas que Deus nos prometeu, que ainda não aconteceram. Por exemplo, os corpos ressuscitados, a casa na glória, a bênção de ser como Ele é. E muitas outras você poderia pegar, e são nossas essas bênçãos. Eu estou caminhando todo o tempo para a vida eterna, irmãos. Embora o meu organismo está em degradação. Todos os dias eu me sinto diferente do que eu me sentia ontem. Eu estou envelhecendo. Mas tem uma coisa que eu não perco. Eu estou caminhando para a vida e não para a morte. Eu não cogito a questão da morte na minha caminhada, porque eu não vou morrer. Há uma promessa profunda de Deus que eu tenho a vida eterna. Embora não plenamente agora, mas eu a tenho. E isso é o exercício da minha fé. Eu não estou plantando nada aqui que vai durar eternamente. Mas eu estou vivendo uma vida que vai durar eternamente. Por isso que eu avivo para o Senhor. Eu não consigo, irmãos, focar a minha vida em outra realidade, a não ser a tudo que tem a ver com a vida de Deus e que Deus quer que eu viva, que eu não consigo. Não consigo. Talvez é porque eu já estou envelhecendo. Talvez seja por isso. Mas essa realidade de vida, ela me dá uma perspectiva de poder olhar além. Que me dá a convicção de que há algo lá na frente que eu ainda não vi, mas há uma evidência de que isto há de acontecer, porque Deus está dizendo que vai acontecer. E essa é a minha praxis, de acreditar naquilo que Ele diz que vai fazer. Isso é fé. Se Ele me diz assim, Ezequiel, eu vou guardar as tuas coisas, por que eu tenho que ficar preocupado em guardar as minhas coisas, irmãos? Ezequiel, eu vou cuidar dos teus filhos. Eu digo para ele, Deus, cuida das minhas filhas e dos meus filhos. Como o Senhor cuidou de mim, faça isso. E pronto, eu vou dormir. Eu não posso monitorá-los. Eu não posso controlar, irmãos, nada da vida deles. Nada que está sendo criado, nada que está sendo direcionado para eles amanhã. Não posso. E eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que descansar sobre alguém que vai fazer isso por mim. Isso é fé. Irmãos, já pensou? A gente começa... Eu penso muito sobre isso. Já pensou se eu pensasse que aqui seria o fim, irmãos? Eu já tenho algumas tristezas, porque aqui é muito bom. É muito bom abraçar, é muito bom conversar, é muito bom anunciar as realidades de Deus, é muito bom morder um pêssego, é muito bom morder uma pera, é muito bom chupar gabiroba, é muito bom comer uma araçazinha inteirinha, mastigando com casca e tudo, madurinha, fiz isso hoje. Gente, é muito bom namorar.
eu vou pensar assim, puxa vida, eu não vou morder mais uma pera. Aí você entra em parafuso. Eu não vou poder mais abraçar a Manu. Que é a fofinha, né? Quando ela quer, ela vai com você. Quando quer, ela adianta. É isso. Mas eu vou viver uma vida, irmãos, de que há uma realidade muito maior do que essa. Eu não tenho que me preocupar com morte, eu não tenho que me preocupar com nada. Há uma vitória, irmãos. Eu não vi Jesus, mas eu acredito nele. Eu não sei como ele vai voltar, mas eu sei que ele vai voltar. Eu não vi a vitória, mas eu acredito que ela foi ganha. O túmulo está vazio. E quando a gente começa a olhar em volta de nós mesmos, uma desesperança tremenda. Aí eu me lembro aqui, é de Hebreus 2:8, que diz, nós ainda não vemos todas as coisas que foram sujeitas a ele. E mais na frente ele dizia, a terra geme pela libertação dos filhos de Deus. Ou seja, está todo mundo esperando e aguardando isso. Inclusive a criação de Deus. E eu quero exercitar a minha fé em direção a isto. Verso Hebreus 2:8, irmãos, diz, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Põe isso na sua cabeça. Há maldade, há quebrantamento, há um punhado de realidades acontecendo à nossa volta. Mas ainda não aconteceu tudo. Mas vai acontecer, porque a palavra diz que ele pôs tudo debaixo do seu domínio. O meu e o seu Jesus está dominando todas as coisas. Ainda não pôs, mas ele já é o dominador. Ele já é aquele que subjugou todas as coisas. Então eu estou guardando isso. É isso que a terra geme, irmãos. Pela libertação dos filhos de Deus. Porque o dia que Deus, em Cristo Jesus, nos libertar plenamente, a terra será liberta. De nós, seres humanos. E da maldição na qual ela está submetida. Então Deus chama a mim e a você para entender essas dimensões. No entanto, pela fé, sabemos que todas as coisas estão debaixo do seu pé, e essas duas dimensões da fé torna a vida fantástica. Embora ainda nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, a vida é tolerável e é fantástica. E nós entendemos que Deus está em Cristo Jesus, submetendo todas essas coisas debaixo do seu domínio absoluto. Não importa quão difíceis as atuais circunstâncias pareçam, o crente, eu e vocês, fiéis ao Senhor, temos recursos invisíveis para enfrentar todas essas realidades. O que eu preciso é crer nisso. O que eu preciso é crer nisto. E eu quero parar aqui. Não terminamos ainda. Estamos na metade. O que é preciso é eu crer nisso. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não é fácil. Mas é possível aprender. Porque não baseia em você, no que você sente, mas baseia-se no que Deus fala e promete. Começa a exercitar. Nós só crescemos quando exercitamos. E não é vir uma vez à igreja para ouvir isso, ou duas, ou três, ou quatro, ou 10. É levar para as ruas, irmãos. É levar para a vida. É levar para os enfrentamentos diários da sua vida. E eu quero testemunhar isso de novo, irmãos. Eu não aprendi isso no seminário.
Eu venho aprendendo isto com a minha mãe desde que eu entendo por gente. Por isso que para mim fazer isso hoje é muito fácil. Mas nunca é tarde para aprender isso. Porque as promessas são tão reais e tão presentes quanto foram há 50 anos atrás, que eu entendo que eu devo ter começado a entender isso a partir de uns 6 anos de idade. Na prática, que eu assenti que isso era saudável. Eu aprendi e louvo a Deus pela minha condição financeira, familiar, porque nós dependíamos de Deus todos os dias para comer, para ser curado por doenças, para conseguir alguma coisa, até porque nós não tínhamos nem aparência para conseguir. Então Deus era em todos os sentidos e em todas as áreas o nosso provedor, o nosso sustentador. E por isso que aos 56 anos eu não tenho nenhuma dificuldade de depender do Senhor. Para nada. Para nada. Porque se eu não puder depender dele, das coisas que aqui estão, como eu vou ter plena confiança do que ele vai fazer, das coisas que eu não sei se poderão existir? E se não assentir nisso, se o Espírito de Deus não trabalhar isso em mim, eu teria que ser internado num hospício, porque eu iria pirar. Mas a vida é uma esperança, e não um desespero, porque eu aprendi a colocar em prática o que a palavra de Deus me diz. E essa é a segunda parte. Quando essa palavra me diz o que Deus quer dizer, que nós vamos qualquer dia desse parar de novo falar sobre a fé. Mas leva para casa. Põe em prática, irmãos, a partir de agora. Sabe aquela comunhão que você fica 24 horas com Deus? Não tem um momento que você esquece dele, sabe por quê? Você depende dele todo momento. Todo momento. Senhor, olha, eu sou inadequado para essa situação. O que o Senhor vai fazer comigo? Como é que o Senhor vai me usar? Como é que o Senhor vai... É isso. Senhor, eu sou incapaz de guardar. Senhor, eu sou incapaz de fazer isso. E muitos de nós, irmãos, temos experiência de que pagamos alguém para guardar e não guardou. Seguramos um punhado de coisa e não foi segurado. Então, irmãos, Deus não nos decepciona. Jamais Ele vai nos decepcionar. E confiar nele é seguro. Confiar em Deus é seguro. Vá para a semana e faça isso. Faça experiências com Deus. Ele está prontinho para receber de nós essa confiança. Leia de novo Abacuque e Hebreus 10. A minha alma compraz naqueles que vivem pela fé. A minha alma compraz naqueles que vivem pela fé. Irmã Ana Allen, que privilégio é viver pela fé. E pela cara você também é missionária. Então, é ou não é? Qual que é seu nome? Thaís, que privilégio. Deus nos surpreende todos os dias. Irmãos, eu não teria desfrutado do que eu desfruto
se eu não confiasse no Senhor? Sou surpreendido por Deus todos os dias. Todos os dias. Vamos cantar um hino, irmãos. 92. Esse hino, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer, o Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete, Ele dá. Ele vê o coração e responde à petição, tua fé Jesus contemplará. Vamos colocar em pé, irmãos, e cantarmos esse hino para terminarmos esse momento gostoso na presença do Senhor. Essa segunda estrofe. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou, o que da promessa em nada duvidou, o Senhor a fé contemplará. Irmãos, isso é para mim e para você que conhece o Senhor. Para mais ninguém. Não deixe a sua vida passar sem disto desfrutar. Porque é para isso que Deus nos deu a bênção dessa compreensão. Eu quero, irmãos, orar pela irmã Iole, que está hospitalizada no Hospital São Paulo. Pela Elda Ioste, que está na operação. A Elda está aí? Não.
de uma cirurgia que ela fez nos olhos, pela Mirtes e Hostes, que também não está bem, pela família da irmã Ida. A irmã Ida ontem completaria 100 anos de vida, mas foi sepultada na sexta-feira. Na sexta-feira. Mas valeu a vida da dona Ida. E foi um grande baluarte que Deus erigiu nesta igreja. E muito do que nós colhemos hoje tem a ver com aquela querida irmã. E eu quero convidar a todos vocês que têm alguma coisa para colocar diante do Senhor, e coloque com fé, que venha aqui à frente para a gente orar, e assim terminarmos esse momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. Pode vir cá quem... Não tenha medo, pode arriscar. Não é um pulo no escuro, é uma confiança absoluta. Você conhece a Deus, você sabe que esse é um tempo maravilhoso. 70 conexões, irmãos, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberaba, Brasília, Porto Alegre, Criciúma, Bauru, São Carlos, Pittsburgh, Canadá, Londres, Nova York, Boardman, Estados Unidos. Esse aqui, a Aline não está aqui, é Paraíba, né? Currais Novos, Rio Grande do Norte. A Elisa Mara, graças dou poder assistir o culto. Fernanda Passos, em Boston. Fernando, um abraço, querido. Estamos esperando você aqui para seu casamento. Vamos orar, queridos. Pai amado, é nesse exercício, esse espaço que damos, Senhor, é no exercício da nossa fé. Eu creio, Deus, que a nossa fé, ela se agiganta, porque tem o Senhor como base. Tua palavra como que nos motiva, como realidade motivadora para continuarmos confiando, porque o Senhor é fiel. O Senhor não pode, Senhor, pela própria natureza, não cumprir a tua palavra. O Senhor cumpre aquilo que diz. Por isso, Pai, estamos aqui como servos do Senhor, nessa dependência, dizendo: Pai querido, cuida da saúde, do trabalho, do relacionamento, de dificuldades que temos enfrentado, que nós somos inadequados. Deus, cuide disso, cuide da vida dos nossos filhos, seus sonhos, seus projetos. Cuida, Senhor, para que cada um honre o Senhor em cada momento da sua vida. Que traduza, Senhor, para a vida aquilo que o Senhor sonha para cada um de nós. Ó Deus, como eu gostaria de viver, Senhor, com o Senhor ao ponto desse mundo não ser mais digno de mim como habitante. Que a única razão pela qual o Senhor vai me tirar daqui é porque eu não posso viver aqui mais. Deus amado, mas a tua palavra nos diz que nós ainda não somos parecidos com Jesus como deveríamos ser. Então, ó Deus, trabalhe-nos. Esculpe, ó Deus, no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, o sonho do Senhor para cada um de nós. E ajude-nos, Senhor, a viver assim, cada momento, em todas as repartições da nossa existência. Conduza-nos, Senhor, essa semana com vitórias. Nós acreditamos, ó Deus, o Senhor estará conosco em todos os embates desta semana. Acompanha-nos, Senhor. Visite aqueles irmãos que estão com dificuldade de saúde, ó Deus. Mãe Iole, que ama a tua casa, que viaja, Senhor, para estar aqui, nem que seja um pouquinho só, mas ela senta, Senhor, aqui para estar na tua casa. Ela precisa do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa o irmão Olavo,
para que ele também, Senhor, entenda esse projeto do Senhor. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pela nossa centenária que foi embora na sexta-feira. Obrigado, Pai, pela vida da irmã Ida. Pelo tempo precioso que o Senhor deu a ela para servir o Senhor, servindo a esta igreja. Louvado seja o teu nome, por aquela pequenina serva do Senhor, com lutas, com falhas próprias, todos nós as temos, mas que ela viveu para a honra e glória do teu nome. A nossa oração, ó Deus, é que naquele dia, naquela tarde, que teu Espírito Santo tenha tocado o seu filho. Que o Mário que tenha sido impactado pela tua palavra. Um dom espetacular aquele menino tem, aquele irmão, aquele senhor tem. Deus, cuide dele. Cuide de cada um de nós. Cuide daqueles que estão longe da tua palavra. Que eles voltem, Senhor, a tempo. Que preste atenção no que o Senhor está dizendo para eles, às vezes até sem palavras. Mas que eles voltem para o Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos com certeza. Amém. Amém.